E o título dessa mensagem é Pecados contra o Pastor. Pecados contra o Pastor. Então a gente vai abrir primeiro a Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Antes de nós falarmos sobre, eu elenquei aqui 5 classes de pecados que se comete contra o pastor, né? Mas antes de eu falar dos pecados, nós queremos falar sobre a sublimidade do chamado, né? Para que a gente possa realmente entender quão sério se tornam esses pecados quando você compreende quem é o pastor à luz da Bíblia, né? À luz da Bíblia. Nós temos novos convertidos, provavelmente alguns se converteram esse ano, alguns se converteram ano passado, e talvez diga assim, querer entender o que está acontecendo. Então nós vamos te explicar. Nós, uma vez por ano, nós paramos para celebrar o aniversário de ministério pastoral. O reverendo fez 33 anos de ministério pastoral no dia 31 de outubro deste ano, porque no dia 31 de outubro de 1985, ele recebia a posse como pastor presidente da Assembleia de Deus em Gramacho, e naquela ocasião muitas testemunhas, algumas devem estar aí sentadinhos. Quem esteve naquele culto do dia 31 de outubro? Tem mãos. O reverendo esteve. Fica de pé, o reverendo ficou de pé, nós ficamos de pé também, né, reverendo? Sim, senhor. Quem estava naquela reunião do dia 31 de outubro? Glória a Deus. Pode sentar. Eu não estive, mas quase que eu tive, né? Mas aprove ao Senhor conhecer o reverendo num culto para adolescentes, jovens e adolescentes da Assembleia de Deus São Cristóvão. O reverendo pregou lá, eu vi o reverendo pela primeira vez. E foi paixão. E vim para cá, né? Então, meus irmãos, todo ano a gente para estar diante de Deus. É um culto de ação de graças pela vida do nosso pastor, de maneira mais, inclusive, mais prática, mais objetivo, né? Porque a gente, inclusive, separa uma dádiva ao nosso pastor como gratidão pela sua vida, pela entrega dele mesmo, né? E nós separamos de novo, né? Então, para quem é novo convertido, é para você entender, isso que nós fazemos com a bênção do nosso reverendo, e agradecemos a ele por isso. Por quê? Porque fazemos conforme as Escrituras recomendam, tá? Isso aqui nada mais é do que a aplicação das Escrituras, amém? Mas em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, diz assim o texto, né? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vê, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios,
e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém. Até aqui, queria que você ficasse com a sua Bíblia, Apóstolos, porque nós vamos ler outras passagens. Mas o primeiro ponto que a gente queria lembrar realmente sobre a sublimidade e a distinção do chamado pastoral. Não existe, sem dúvida nenhuma, na terra, nenhuma outra atividade mais nobre, mais sublime, mais elevada do que a do pastor. A gente sabe que a sociedade, principalmente a brasileira, né, ela tem algumas restrições à figura, à pessoa de um pastor. Mas nós, quando aceitamos Jesus como Salvador, e nós somos plantados no corpo de Cristo, nós temos que lembrar que o apóstolo Paulo, ele diz que aquele que desceu é aquele que subiu. E quem é ele? Ele é Jesus. E diz que esse Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ou seja, o pastor é alguém que está identificado com a pessoa de Jesus. Ele foi levantado pelo Senhor Jesus, ele representa o Senhor Jesus, ele fala da parte do Senhor. Por isso que João, quando viu o Senhor, na visão, ele viu o Senhor com 7 estrelas na sua mão direita. A mão direita fala da força, fala da dignidade, fala do poder de Deus, fala do braço estendido de Deus, e diz que o pastor, ele está guardado na mão direita de Jesus Cristo. Glória a Deus. Qualquer função que você veja na terra, por mais distinta que alguém possa considerar, ela não trabalha com elementos que o pastor trabalha. Você pode olhar para um médico. O médico, ele tem uma função muito admirada pelas pessoas. O médico é alguém que vai socorrer você, ou que vai intervir quando a sua vida, o seu corpo está em perigo. Então, que função nobre, que função tão dignificada na sociedade. Mas observe que o médico, sua atividade, suas ações, elas só têm efeitos. Primeiro que o efeito, ele é limitado, e o efeito só acontece no tempo. Então, a luta de um médico é uma luta que no final, ela se mostrará uma luta em glória. Por quê? Porque alguém disse a longo prazo, foi Jorge Soros que disse: você investe a curto ou a longo prazo? A longo prazo todos estaremos mortos. Então, por mais nobre que seja qualquer função, ela não tem o alcance do pastor. O pastor, e eu poderia citar muitas outras funções, mas o pastor, ele trabalha no tempo e na eternidade.
para o pastor não existe o limite do tempo. Ao mesmo tempo que ele está cuidando de áreas ou de aspectos que afetam você no tempo, quantos conselhos, quantas clínicas, quantas orientações, quantos socorros é ministrado pelo nosso reverendo ou pelos seus cooperadores na ação do braço do ministério. Mas sem dúvida nenhuma, o pastor, ele trabalha com a alma, o bem mais precioso que há, aquele bem que foi comprado com o líquido mais precioso do universo, o sangue precioso de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Agora, certamente a dignidade da função, a sublimidade da função, a distinção da função do pastor, traz sobre ele, esse pastor que é consciente disso, traz sobre ele profundo senso de responsabilidade e consciência dos desafios que isto representa. O pastor é alguém que na Bíblia Sagrada vai dar conta das almas. Lá na carta aos Hebreus é dito que o pastor vai dar conta das almas. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Você já teve que prestar contas de alguma coisa a alguém? Quem já pegou um carro emprestado e se bater com o carro vai ter que prestar contas? Se você tomou conta do filho de alguém, se acontecer algo, você vai prestar contas. Mas a Bíblia diz que o pastor vai dar conta das almas. E o que é a alma? Quanto vale uma alma? O que vale mais, um Rolls Royce, uma Mercedes ou a alma? O que vale mais, um diamante ou a alma? O que vale mais, todo o petróleo do mundo ou a alma? E a Bíblia diz que o pastor vai dar conta das almas. Glória a Deus. Portanto, que responsabilidade do pastor. Só isso? Não. De acordo com a Bíblia, o pastor, ele é o guardião da sã doutrina. É o pastor responsável pelo ensino que é dado à congregação. Que responsabilidade. Porque quando o pastor, ele sai do trilho da Escritura, ele pode trazer tragédia espiritual para uma multidão. Que responsabilidade a de um pastor. Ele é guardião da sã doutrina. Ele é o modelo do rebanho. Diz a Bíblia que nós devemos imitar a fé do nosso pastor. Portanto, pressuposto básico é que o pastor, ele é modelo. Ele deve ser modelo de amor, modelo de sabedoria, modelo de paciência, modelo, de lealdade a Deus. Então, que peso, que responsabilidade sobre um homem que ele, além de cumprir certas tarefas, ele mesmo, a sua vida é uma grande expressão do próprio ensino, porque ele se torna um modelo do rebanho. Por tudo isso, o pastor então se torna alvo de Satanás. Ele se torna o alvo, o principal alvo das forças do inferno, porque se o diabo, o inferno, conseguir desestabilizar o pastor, ele desestabiliza todo o rebanho. Quem está entendendo, diga amém. Diz a Bíblia que quando Davi, certa ocasião, estava numa batalha, e ele já era um campeão de guerras. Davi era um guerreiro destro, habilidoso com a espada, mas houve um momento em que um filisteu chegou muito perto de Davi, e como Davi já era um homem de meia idade, o filisteu ia
finalmente romper as defesas de Davi e atingi-lo, até que veio um dos seus valentes, um dos seus soldados, e defendeu o rei e tirou. Sabe qual foi a decisão que o conselho de Israel tomou? Nunca mais tu irás à guerra conosco, porque tu vales mais do que 10.000 homens. Ora, esse princípio o diabo conhece. Nós devemos orar pelo nosso pastor, nós devemos cuidar do nosso pastor, porque ele vale mais do que 10.000 de nós. Na batalha contra as trevas, na batalha contra Satanás, o nosso pastor, ele é a figura que nós devemos cobrir de oração e de cuidado, porque ele representa muito no reino de Deus. Mas a Bíblia também fala que o pastor é alguém que vai, em certos momentos, sofrer com as contradições humanas. Você olha aqui lá em Hebreus 13, 17, diz assim: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Hebreus 13, 17, porque eles velam pelas vossas almas, como quem há de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Então é possível o pastor, no desempenho do seu trabalho, ele que está à mão direita de Jesus, ele que está pertinho do Senhor, ele que tem um chamado, ele foi dado à igreja, mas pode ser que ele experimente os dois extremos da emoção. Ele pode cumprir o seu trabalho com alegria, mas ele pode também ter que cumprir o seu trabalho com gemidos. E onde está realmente, né, o fator que vai determinar se o pastor vai cumprir o seu chamado com alegria ou gemido? Está justamente, glória a Deus, amém, está justamente na atitude do rebanho. Como é que o rebanho responde ao pastor? Então fale com a pessoa que está ao seu lado, pergunta para ela assim: o que o Senhor está falando com você até agora? Eu diria que o Senhor está falando para nós que nós devemos ter profunda admiração pelo nosso pastor, pela sublimidade do seu chamado, pela distinção de seu trabalho, né, pela dignidade da sua função. Nós precisamos perceber como é que Deus valoriza o pastor, né? E como Deus também responsabiliza. Meu Deus do céu, tem gente que fala assim: eu queria ser pastor presidente. Você tem certeza, meu irmão? Tem certeza? Primeiro, é o Senhor que chama, é o Senhor que levanta. E segundo, meu irmão, o encargo é pesadíssimo, né? É pesadíssimo. E é claro que Deus vai assistir o seu servo, Deus vai com ele, né? Mas temos que reconhecer que se trata de uma atividade, uma função que é a mais nobre de todas da terra, mas é cheia de desafios, cheia de responsabilidades. E uma vez que estamos sujeitos às contradições e podemos produzir gemidos no nosso pastor, aí eu vou entrar mesmo na palavra, né? Vamos falar de 5 tipos de pecados que pode se cometer contra o pastor e que nós precisamos, no nome de Jesus, né, não deixar que isso aconteça conosco, né? Primeiro tipo de pecado é atacar a sua reputação. O primeiro tipo de pecado que alguém pode cometer contra o pastor é atacar a sua reputação e colocar em dúvida a sua integridade. A Bíblia fala de 3 príncipes em Israel que fizeram isso com Moisés: Coré, Datã e Abirão. Coré, Datã e Abirão acusavam Moisés de querer ter o domínio sobre o povo de Deus.
acusavam Moisés de ter segundas motivações, terceiras motivações, que Moisés queria ter uma posição de controle sobre o povo, e isso se tratava justamente de uma acusação falsa, se tratava de um ataque à integridade de Moisés. Moisés, a Bíblia diz que ele era um homem manso, mais do que todos, mas ele estava sendo acusado de ser um tirano, de ser um dominador, de ser alguém que estava querendo ter o primeiro lugar, quando Moisés, na verdade, era um servo fiel na casa de Deus. E muitas vezes na igreja há pessoas que fazem esse tipo de ataque ao pastor. Eles acham que o pastor está querendo dominar a vida delas, está querendo controlar a vida delas, que o pastor está querendo impor algo a elas, e na verdade o pastor é servo fiel na casa de Deus. O pastor está transmitindo o conselho de Deus. Há pessoas, então, que atacam as motivações do pastor. A Bíblia fala, né, de que isso, inclusive, era uma percepção do profeta Samuel. Por que a gente acredita que seja uma percepção? Porque quando Israel pede um rei, quando Israel pede um líder, Samuel, ele não viu isso com bons olhos. E dá a entender a Escritura que quando Deus fala com Samuel, Deus fala para Samuel: Samuel, não fique assim, não fique assim, porque não foi a você que eles rejeitaram, você só fala aquilo que eu mando você falar, eles rejeitaram a mim, é a mim que eles estão rejeitando, porque Samuel se sentiu atingido no pedido do povo. O povo queria um rei. Mas por que um rei, se eu tenho dado, né, a direção vinda do céu, vinda de Deus? Quando era para sair a guerra, Samuel era chamado, ele dava o conselho, ele dizia se Israel deveria ir ou não. Então, por que um rei? Se Deus era o rei do povo e Samuel falava da parte de Deus. Mas a Bíblia dá a entender que Samuel tinha interpretado como sendo uma rejeição a ele, e Deus corrigiu Samuel e disse: não é a você, eles rejeitam a mim. E há um momento em que Samuel, quando ele vai resignar o cargo, ele diz assim: então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Agora pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci, encaneci, e eis que meus filhos estão convosco. E eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Olha a expressão de Samuel. Samuel diz assim: eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Certamente as entrelinhas mostra que havia, quem sabe, muitos murmuradores, havia muitas pessoas que cochichavam e diziam: olha, ele se tirou proveito da posição, ele tirou proveito do status, ele tirou proveito da liderança, ele tirou proveito. E aí Samuel, ele faz a leitura, quando eles pedem um rei, essas coisinhas deviam estar andando entre o povo. Então, uma das coisas horríveis que o pastor muitas vezes é alvo, é quando ele é atacado na sua integridade, ele é atacado na sua reputação, ele é colocado em dúvida as suas motivações, é colocado em dúvida o seu trabalho, porque algumas pessoas querem corroer, né? Querem dilapidar a reputação do pastor, e isso, por mais que as pessoas pensem que seja algo raro, não, meu irmão, isso é algo muito comum, nas conversinhas, nas rodinhas, ou quem sabe na privacidade
da sua casa ou em qualquer outro lugar, quem sabe conversas desta natureza não vêm. Ou seja, e com isso se ataca a integridade do pastor. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Esse é um dos pecados que pode se cometer contra o pastor. Glória a Deus. Mas eu queria dizer o seguinte, que toda vez que isso se deu na Bíblia, quem partiu em defesa do seu servo foi o próprio Deus. Glória a Deus. Coré, Datã e Abirão, vocês conhecem o fim deles, né? Eles não tiveram o fim que todos os homens têm. Todos os homens morrem, são sepultados, né? Mas eles foram levados vivos à sepultura. E quem fez isso? Foi Moisés mandou juntar os homens, enterrar os caras vivos, foi assim? Não, diz que quem enterrou eles vivos foi o próprio Deus. A terra abriu a sua boca e os engoliu. Quem tem ouvidos, ouça, né? Ouça. O segundo tipo de pecado que a gente pode cometer contra o pastor é desprezar o seu chamado. Em outras palavras, desprezar a sua autoridade. Eu vou fazer uma leitura relativamente longa, mas eu acredito que vale a pena, tá? Abra em 2 Coríntios capítulo 11. Se a sua vista cansar, escuta, eu vou ler aqui, tá? Mas diz assim, 2 Coríntios capítulo 11: tomara que me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Esta é o maior anseio do pastor, é a essência do trabalho do pastor. Ele nos prepara para nos apresentar a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejais de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se há parte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. O que está evidenciado aqui? Vamos continuar a leitura, mas o que está evidenciado? Que havia um pecado na igreja de Corinto. Qual era o pecado? Desprezo ao chamado do apóstolo São Paulo, um certo desdém em relação ao apóstolo. Alguns são capazes de justificar o seu desdém, querendo comparar com outros líderes. É um pecado que se comete contra o seu pastor, quando ao invés de você estar orando por ele, estar ao lado dele e admirando ele, porque ele é o modelo do rebanho, você ficar mordiscando outros ministérios e olhando para outros líderes. Nós já temos o homem que cuida da nossa alma. Glória a Deus, aleluia. Reverendo, causa-nos espécie saber de alguns irmãos que foram nutridos aqui, foram formados aqui, receberam o pão aqui, receberam até a salvação aqui, alguns receberam o batismo com o Espírito Santo aqui, e ficaram encantados com outros líderes, e foram atrás deles, ou seja, não perceberam a dignidade do chamado do seu pastor. É um pecado que se comete contra o pastor. Glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele fala assim, versículo 5: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo
nos temos feito conhecer totalmente entre vós, porque pequei porventura humilhando-me a mim mesmo. Tem gente que às vezes confunde a gentileza, a humildade, a doçura do pastor, né? E interpreta isso como vulnerabilidade, como fragilidade, e não é, irmão. Por isso que o apóstolo Paulo fala: vocês interpretaram errado quando eu me apresento de forma humilde entre vocês. Eu não sou inferior a nenhum dos excelentes apóstolos. Então qual é o pecado nosso? É às vezes a proximidade, às vezes está ao lado, e o nosso pastor nos trata com carinho e mostra gentileza, humildade, né? Ele se nivela na conversa a você, mas não se esqueça, ele continua sendo o homem de Deus, ele continua sendo o pastor, né? E a igreja de Corinto, ela se perdeu, ela se dispersou, né? E ela começou a de repente querer comparar o apóstolo que era o responsável pela implantação daquela igreja, começou a compará-lo com Pedro, com Tiago ou com outros, e começaram a desprezar o apóstolo, inclusive comentando sobre talvez características de temperamento, características de temperamento. E ele disse: eu fui rude nas palavras, ou seja, se eu não sei de repente ser mais politicamente correto no uso das palavras, contudo não sou no conhecimento de Deus. Glória a Deus. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco, tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Aí eu vou pular alguns versículos, depois a gente pode até voltar, porque tem outros pecados que se comete contra o pastor aqui, tá? Mas no versículo 16: outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E aí o apóstolo Paulo vai falar todas as intempéries que ele enfrentou por causa do evangelho. Então a gente quando fala dos 33 anos de ministério, nós estamos vivendo várias etapas do ministério, mas quantas intempéries, quantas batalhas, quantas aflições, quantas lutas, quantos movimentos, né, feitos pelo Espírito Santo, a libertação da tradição, o desprezo nas convenções, a dolorosa decisão, mas com Deus, né, de se desligar das convenções, porque não por culpa do nosso reverendo, mas porque eles não querem mudar para ficar do lado da palavra. Então, se tiver que optar, opte-se pela palavra. Foi o que o nosso reverendo fez. Então, quantas batalhas. E aí quando você lê, o apóstolo Paulo vai falar de todos os seus enfrentamentos. Ô irmão, aí quando você fica olhando, tem gente que fica olhando para o líder tal, ou o líder outro, e começa a admirar as conquistas do outro líder, reverendo. Que pecado contra o seu pastor, porque Deus te plantou aqui, Deus te colocou aqui. Porque tens tu que ficar olhando para os líderes de lá? Olhe para o líder que Deus colocou aqui. Glória a Deus. Aí quem conhece a Bíblia Sagrada, no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar das revelações. Ele fala assim: olha, vocês não me desprezem não, vocês não me têm pouca conta não, sabe por quê? Eu vou passar as visões e revelações do Senhor. Aí ele vai dizer, se alguém compara ele com Pedro, se compara ele com Tiago, se compara ele com Pedro, Tiago e João viram Jesus transfigurado no Monte da Transfiguração. Maravilhoso, que experiência marcante, nunca mais se esqueceriam. Eles viram Jesus revelando-se em glória, que coisa espetacular. Mas aí Paulo vai dizer, mas eu vou falar para vocês de um certo homem, um certo homem, era dele mesmo, mas ele fala, um certo homem,
não sei se no corpo ou fora do corpo, mas esse homem, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Eu não estava com Pedro, Tiago e João, mas Jesus não me deixou de fora das excelentes revelações. Ele me levou até o terceiro céu e falou segredos no meu ouvido. Glória a Deus. Ele contou segredos nos meus ouvidos. Irmão, pode ser. O líder tal está fazendo isso, o ministério dele está alcançando isso, ele está com tantas igrejas, com tantos programas, com tanta influência. Amém, parabéns para ele. Mas o nosso reverendo tem ouvido a voz do Espírito Santo. Aleluia! E está sendo conduzido pelo Espírito Santo para aquilo que Jesus quer fazer com ele e conosco que estamos unidos a ele. Mas é um pecado que se comete contra o pastor desprezar o seu chamado, desprezar o seu trabalho na sua vida. Como é que você não reconhece o trabalho do seu pastor? Como é que você não admira o seu pastor? Como é que você não se sente ligado a ele? E isso são contradições que muitas vezes o pastor tem que suportar. O pastor tem que conviver, ele convive com essas contradições humanas, Então é um pecado. Segundo grupo de pecados contra o pastor: desprezar o seu chamado, desprezar a sua autoridade. Versículo 11 do capítulo 12 assim: fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Então, olha que coisa, Ele fala: vocês deveriam louvar-me, vocês deveriam me admirar, porque eu não fui inferior a Pedro, Tiago e João. Quando ele fala os mais excelentes apóstolos, era aquele trio que viu Jesus transfigurado. Mas ele diz: eu não fui nada inferior, eu também vi o Senhor em glória. Então eu não fui nada inferior, vocês deveriam me admirar, diz o apóstolo. E ele escreve isso para instrução nossa, não que Paulo tivesse necessidade disso, mas ele, como mestre, ele precisava instruir a igreja. Então ele instruiu não somente a igreja de Corinto, mas chega para nós também, porque se não tomarmos cuidado, nós cometemos esse pecado contra o pastor. Nós tratamos o pastor de maneira errada, e aí entristecemos o coração de Deus. Ele fala assim, versículo 12: os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Terceiro tipo de pecado que pode se cometer contra o pastor. Então, o primeiro tipo de pecado é atacar a sua reputação, colocar em dúvida seus motivos, acusá-lo de coisas que ele não faz, acusá-lo de intenções que ele não tem. É o primeiro grupo de pecados. O segundo é desprezar o seu chamado e desprezar a sua autoridade e compará-lo com outros líderes, diminuindo, como se isso fosse atingi-lo de alguma maneira. E terceiro grupo de pecados é resistir ao seu ensino. Resistir ao seu ensino. O pastor, ele é o guardião da doutrina. Todos nós subimos aqui, representando o nosso reverendo, e usamos muitas vezes a palavra, mas temos que entender que o guardião é o nosso reverendo. Amém? Ele poderá intervir. Glória a Deus. Glória a Deus. Como já aconteceu, se nós aqui, é bom quem aspira ao episcopado, excelente obra deseja, e convém que todo líder,
maneje bem a palavra da verdade, né? Seja apto para o ensino, né? E seja realmente habilidoso no manejo das escrituras. Convém que o pastor tenha esses atributos, mas temos que saber que o guardião da sã doutrina é o pastor da igreja, é o reverendo, é o guardião. E se a gente escorregar, ele vai intervir, ele vai interceptar e vai nos colocar de volta no rumo. Amém? Glória a Deus. Mas um dos pecados que se comete contra o pastor é oferecer resistência ao seu ensino. É quando o pastor ministra e você aí corrompe o sentido da palavra, corrompe o sentido da mensagem, ou você, né, quer desconstruir a palavra no coração do irmão que está do seu lado, que está atrás ou na frente. Isso é um pecado que se comete na igreja. O pastor está dando um ensino e alguém lá atrás, alguém aqui na frente, alguém aqui do lado, vai cochicha com o irmão que está do lado. Não é bem assim não, não é bem assim não. Eu quero dizer para você que isso é um perigo. Prova que é um perigo, eu provo que é um perigo. Houve um camarada na igreja dos tempos do apóstolo Paulo, o nome dele era Alexandre, ele era latoeiro, trabalhava nessa atividade. Alexandre o latoeiro. E Paulo previne Timóteo sobre esse camarada. No capítulo 1 da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no versículo 20, versículo 18, para a gente ler o contexto, está escrito assim, ó: este mandamento te dou, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas a boa milícia, ou bom combate, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Olha o versículo 20. Entre esses foram dois camaradas, Himeneu e Alexandre. Aí, veja bem, olha o perigo. O pastor está dando ensino, tá? O pastor está dando ensino, e você está desconstruindo o ensino. Há casos na Bíblia em que o profeta vai ministrar a imprecação. O que é a imprecação? A imprecação é uma palavra de maldição. Poucas vezes você vai ver os apóstolos fazendo isso, mas Paulo fez. Ele diz assim, ó: entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Aí se você for para a segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, você vai encontrar essa figura aparecendo de novo, esse Alexandre. Olha o que diz o texto aqui, diz assim: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Aí vem a imprecação, ele fala assim, reverendo: o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Por que é perigoso? Irmão, o Espírito Santo está no nosso reverendo. Você pode ser alvo de uma imprecação daqui do púlpito, e a coisa fica feia para o teu lado. Não é muito comum acontecer, mas pode acontecer. O Espírito Santo pode inspirar uma palavra de imprecação, e você vai estar em maus lençóis. Você quer ver como isso é bíblico? Paulo estava pregando para uma autoridade, e tinha um mágico chamado Elimas, que oferecia resistência. Paulo pregava e ele contradizia, Paulo pregava e ele contradizia. Paulo, de novo, cheio do Espírito Santo, a situação é essa, cheio do Espírito Santo, ele olha para o camarada e fala assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano, até quando perverterás os retos caminhos do Senhor? Eis sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, sem enxergar durante um tempo. Na mesma hora o camarada ficou cego. Então você percebe o quê? Que é perigoso o pastor estar ministrando as suas ovelhas e você ficar aí cochichando e desconstruindo a palavra. O Espírito Santo pode fazer o pastor ver
e o pastor lançar uma palavra de imprecação contra você, aí a coisa vai ficar feia para o teu lado. Olha o que diz aqui, versículo 14: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. É o camarada. Quem já viu gente na igreja que ela se acha, né, a porta-voz, porque o porta-voz é o reverendo, é a palavra que ele prega, mas a pessoa se acha outra porta-voz sentado aí, e o pastor está pregando e ela está desconstruindo o que o pastor está pregando na mente de A e de B. Quem já viu isso acontecer? Avisa ele para parar com isso. E o reverendo falou aqui, ó, me ajudando aqui, tem que dizer para ele: vai-te, Satanás! Mas são pecados que se cometem contra o pastor, né? Eu considero esse pecado de você ficar desconstruindo a pregação do pastor, que o pastor é o guardião da sã doutrina. O pastor é o guardião da sã doutrina. O pastor está na mão direita de Jesus, a estrela que está na mão direita de Jesus, e Jesus anda no meio dos 7 castiçais, certo? O pastor vai dar conta da alma. Como é que você vai ficar aí atrapalhando o pastor? Tem um hino antigo que é ameaçador, mas cabe, né? Tira a mão do meio, se não vai se machucar, porque você está cometendo um pecado que na Bíblia, nos casos que eu li na Bíblia, foram casos em que houve palavra dura, e já no tempo da graça, mas no tempo da lei, no tempo dos profetas, não, no tempo da graça, o apóstolo Paulo fez a palavra de maldição, palavra de imprecação. Pode acontecer, irmão, pode acontecer. Então fala com o irmão que está ao seu lado assim: irmão, toma cuidado, tá? Glória a Deus. Então, resistir ao ensino. O quarto pecado que se pode cometer contra o pastor é a rebelião aberta. A rebelião aberta. O que é rebelião aberta, pastor? É aquela rebelião declarada, é quando a pessoa, ela não teme mais nada, ela perdeu totalmente o freio e ela se torna um oponente aberto do pastor, ela se torna um rebelde, uma pessoa com rebelião declarada. Você vai encontrar isso, cara, em Coreia, Datã e Abirão. Você vai encontrar isso também num homem chamado Diótrefes. Quem já ouviu falar em Diótrefes? Dá para mudar o nome dele para Idiótrefes, mas é Diótrefes o nome dele. Vamos abrir aí, terceira epístola de João. Essa epístola só tem um capítulo. Terceira epístola Essa epístola foi escrita pelo apóstolo João. Sabe quem foi o apóstolo João? Irmão, eu sempre achei isso um absurdo. Quem foi João? João foi o camarada que encostou a cabecinha dele no peito de Jesus. E também, né, esse João é aquele que é dito no Evangelho, o discípulo a quem Jesus amava. Ou seja, era um amigo íntimo de Jesus. E é também aquele discípulo que Jesus falou assim: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E foi o apóstolo, um dos apóstolos, que não sofreu o martírio, né? Que não sofreu o martírio. Então, alguém de uma relação muito próxima de Jesus. E sabe o que esse Diótrefe fez? Olha o versículo 9 da terceira carta de João, versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Preste atenção, é um camarada. Você sabe o que é o orgulho, né? Quer dizer, a rebelião tem como fonte principal o quê? O orgulho. Uma pessoa orgulhosa, arrogante, soberba, ela é uma presa fácil de Satanás para iniciar o motim, para iniciar a rebelião, para iniciar o movimento, para, né, destruir uma obra, né? Destruir uma obra. Então, fala com a pessoa que está falando assim: cuidado com o orgulho, irmão. Nós pastores, obreiros, fala um com o outro, cuidado com o orgulho, tem que tomar cuidado com o orgulho. O orgulho
pai dos pecados, já dizem, né? É pai dos pecados, por quê? Qual foi a tragédia do anjo, né, que caiu? Qual foi a tragédia dele? Ele achou que estava muito bem e que ele podia ser um deusinho, podia sentar no trono de Deus. E aí, o orgulho cega ou não cega? Ele achou que podia tirar Deus do trono. Dá para tirar Deus do trono? Uma pessoa, né, orgulhosa, ela não percebe a gravidade dos seus atos, nem a sua impotência. Ela acha que pode, então ela vai. Só que quando ela vai, ela certamente se dará mal, né? Ela se dará mal, porque ela vai enfrentar quem? O próprio Deus. Não ficou bom para o diabo, ficou bom para o anjo, ele virou o diabo, né? Satanás. E não ficou bem para ninguém que tentou se rebelar na Bíblia Sagrada, né? Todas as pessoas que praticaram a rebelião aberta, todos tiveram um fim trágico, né? Um fim trágico. Mas tem escrito à igreja, mas Diótrefe, que procura por entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Irmão, camarada que está fazendo isso com um apóstolo, que botou a cabecinha no peito de Jesus, esse cara está envenenado por um orgulho que só pode ser o mesmo de Lúcifer, porque o camarada não prestou atenção nem contra quem ele estava, né, afrontando, a quem ele estava afrontando, né? E certamente esse camarada teve um fim muito trágico. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. E aí, João registra, então, esse caso de rebelião aberta. Na igreja, pode ter pessoas que, movidas por um orgulho, movidas por uma soberba, elas podem partir para dentro do ministério, do pastor, numa atitude de rebelião aberta. Esse é um dos pecados que se comete nas igrejas, né? E pode acontecer, né? Pode acontecer, mas é um pecado que se comete contra o pastor, tá? Contra o pastor. Então fale com a pessoa que está ao seu lado assim, não caia nessa. Glória a Deus. E o quinto, para a gente fechar, o quinto pecado que pode se cometer contra o pastor, eu coloquei aqui, aí se divide em três subaspectos desse tipo de pecado. É o abandono. É o outro tipo de pecado, é o abandono, tá? O primeiro aspecto do pecado do abandono é abandoná-lo na batalha, é abandoná-lo na obra, né? Naquilo que está sendo feito. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e diz: Demas amou o presente século e nos deixou, não é isso? Segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Por que Paulo fala só Lucas? Não que Lucas não fosse importante, é porque o pastor vai sentir, irmão. Quem já ouviu dizer assim, o irmão fulano, que estava conosco há tantos anos, e ele nos deixou, foi para outro lugar. Quem já ouviu isso aí? Como que o pastor não vai sentir? Ele não vai ser abalado, mas ele vai sentir. Claro que ele vai sentir. Poxa, mas o irmão estava aqui entre nós há tantos anos, companheiro de tantas batalhas, de tantas experiências junto com o pastor, e de repente ele vira as costas. Eu quero dizer para você que isso não é novo, isso não é nada inédito. O apóstolo Paulo, ele sentiu isso, mas eu acho interessante que fica assim, poxa, Paulo escreve, Demas me abandonou amando o presente século, fulano foi para tal lugar, vai para Dalmácia, para Galácia, né? E ele fala, só Lucas está comigo. Por que ele usa a expressão só Lucas? É porque o pastor ama todos nós, ele quer ter-nos a todos até o fim da jornada.
Então é evidente que o pastor vai sentir o seu abandono, irmão. O reverendo pode dizer, olha, só, e citar todos os nossos nomes, mas fulano foi para tal lugar, fulano foi para tal ministério, fulano para tal lugar, outro para tal país, outro para tal lugar, me abandonou. Só Miriam está comigo. Mas como só? É porque certamente o pastor vai sentir o abandono dos demais. Quem está entendendo, diga amém. Isso é um pecado que se comete. Diz a Bíblia, né, que Paulo estava numa empreitada missionária com Barnabé, e João Marcos desistiu. É um tipo de abandono. No calor da batalha, você vira as costas para o pastor, né? No calor, num certo momento do ministério, você simplesmente diz assim, olha, eu vou para outro lugar. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, por que alguém sai da nossa igreja? Por que alguém procura outro lugar? Eu estava conversando, reverendo, com a minha esposa sobre isso, e eu falei para ela assim, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo aos 15 anos de idade, numa igreja presbiteriana. E dentro daquele contexto, a gente não tinha como expressar todo o vulcão de Deus que estava dentro de nós. Aí nós conhecemos o nosso reverendo num encontro de jovens, lá em São Cristóvão. E a gente pode testemunhar e dizer, o Espírito de Deus apontou, é lá. Porque o reverendo tem dito assim, o Espírito Santo falou com ele. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo fala conosco. Então, o Espírito Santo apontou, é lá. E a gente morava longe daqui, não tinha que ser aqui, podia ser, tinha muitas igrejas. Reverendo, por que aqui? Aqui porque foi uma direção específica do Espírito Santo. Aí eu perguntei para minha esposa, eu perguntei para ela, essas pessoas, que ao longo da história a gente ouve dizer, estão indo para outros lugares, eles estão ouvindo a voz do Espírito Santo? Podemos, à luz do contexto, entenda o contexto, eu fui batizado com o Espírito Santo, tinha um processo de Deus para crescer e desenvolver, e Deus apontou aqui. Agora, certamente essas pessoas, não vamos dizer todas, mas a grande maioria, tomam decisões carnais e não dão ouvidos à voz do Espírito Santo. Se enquadra naquilo que Paulo escreve a Timóteo, diz, olha, Timóteo, Demas me abandonou, me desamparou, amando o presente século, né? Foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, agora só Lucas está comigo. Então é um pecado que se comete contra o pastor, é abandoná-lo, não importa em que momento da sua experiência com o seu pastor. Eu aprendi desde a infância, desde menino, que nosso pastor, ele é o nosso pai espiritual, e nós somos da família dele, irmão. Nós somos a família dele. O sentimento que ele nutre por nós é sentimento de família, sentimento de pai. Até quando nos corrige, ele nos corrige porque nos ama. O dia que o pastor parar de nos corrigir, alguém falou, né? Existe nos relacionamentos 3 tipos de apatia, né? Existe a simpatia, existe a antipatia. Aliás, antipatia não. As 3 do relacionamento: simpatia, empatia e apatia. Aí diz assim, simpatia é quando você quer mostrar o seu melhor para o outro para construir um relacionamento com o outro. Simpatia, você foi simpático à outra pessoa. Empatia é quando você se interessa nas necessidades, nos aspectos do outro ser. Então você pratica a empatia.
Sabe qual é a maior tragédia que pode acontecer no relacionamento? Chama-se apatia. É quando o outro já não te incomoda mais, nem te motiva mais. Às vezes nos casamentos os maridos respondem monossilabicamente às esposas. As esposas respondem monossilabicamente aos maridos. Ou seja, não existe mais reação. Não existe mais, nenhum tipo de resposta a estímulo, seja ele qual for. O nome disso é apatia. A Bíblia fala que Deus ficou com a apatia de Saul. Já leu isso lá na Bíblia? Diz que quando Saul orava, Deus não lhe respondia, nem por Urim, nem por Tumim, nem por profetas, nem por nada. Deus ficou em silêncio. O nome disso é apatia. Saul não conseguiu mais produzir reação nenhuma em Deus. Deus o havia desprezado. Quando o nosso pastor nos corrige, é porque ele nos ama, irmão. O problema é quando o pastor parar de falar com você, meu irmão. Mas eu já ouvi o reverendo falando, em alguns cenários, em algumas circunstâncias, a respeito de algumas pessoas, ele diz assim: eu não falo mais com fulano. Eu não falo mais. Fulano está fazendo, e o fulano está se estribuchando, está se esperneando, está usando até a rede social e está se estribuchando. Mas o reverendo falou assim: o Espírito Santo já colocou no colo, deixa ele na mão de Deus e segue. Ou seja, o nome disso é apatia. É quando o pastor diz, já entendeu que você se tornou uma pessoa de coração muito duro, e ele não pode perder tempo com você, tem que ir para outros. Isso é horrível quando acontece. Quem está entendendo, diga amém. Fala com a pessoa do lado: não peque contra o seu pastor, irmão. Então esse abandono, esse abandono. Então eu abandono no calor da batalha, mas existe outro tipo de abandono, que é o abandono na oração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala assim: orai por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca. Então tem gente que não compreende a gigantesca responsabilidade, o gigantesco desafio da missão pastoral, a oposição de Satanás, as batalhas que são travadas, e essas pessoas, elas não cobrem o seu pastor de oração. É aquela pessoa que só sabe chegar, abordar o pastor no corredor e dizer: pastor, ora por mim. Mas ele se esquece que a oração é uma responsabilidade recíproca. O pastor ora por você, mas você tem que orar pelo pastor. Paulo falava, por esta causa, mesma carta aos Efésios, esta causa me ponho de joelhos diante de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas depois ele fala: orem por mim. Então é uma troca justa, é ou não é? O pastor sempre ora por você, mas você tem que orar pelo pastor. Tem gente que abandona o pastor na arena espiritual, deixa ele sozinho, não ora por ele, e isso é um pecado que se comete contra o pastor, É outro tipo de abandono. Quer dizer, a pessoa não se importa, ela quer realmente ouvir um bom discurso, ouvir o pastor pregando uma mensagem que balança com ela, que mexe com ela, que a empolga, que fale do céu, que fale de coisas maravilhosas, e temos mensagens assim, mas ela não entende o tamanho da batalha que o pastor enfrenta no dia a dia. Quem, sem dúvida, mais enfrenta o diabo aqui entre nós? É o nosso pastor. Alguém pode dizer: pastor Celso, o diabo está me cirandando. Mas eu garanto para você que ele ciranda mais de perto o seu pastor. Quem está entendendo? Porque se pegar o pastor, o estrago é muito maior. O diabo às vezes pega um de nós aqui, aí o pastor vai lá e cura nossas feridas. Mas nós temos: Deus guarda o meu pastor, para que ele não se fira. Então é uma oração dolorida que nós temos que fazer. Senhor, sustenta o meu pastor, guarda o meu pastor. Quem ora assim, diga amém. Eu oro assim: Senhor, sustenta, protege. Quando Satanás se aproximar dele, que ele veja o teu espírito, ó Deus,
olhando para ele fixamente, né? Porque o diabo é como o leão, né? Imagine o leão se aproximando para dar o bote, mas ele vê o Espírito Santo olhando para ele assim, ó. Certamente o diabo recua, é ou não é? Recua. Glória a Deus. E o terceiro tipo de abandono, e aí a gente fecha aqui, é o abandono financeiro, né? É o abandono financeiro. Nós entendemos que nós vivemos muitos desafios na igreja, ou não é? Alguns desafios. Nós tivemos o aluguel do antigo cinema, no início do ministério do nosso reverendo. Eu não estava aqui, mas soube que foi um grande desafio o aluguel. Foi um momento de exercício da confiança em Deus, da fé, e Deus moveu corações. Esses dias eu estava falando com os obreiros ali, uma irmãzinha me mostrou um carnezinho daquela época, uma relíquia, né? Uma relíquia, o carnezinho com escrito lá pago, né? Então, ou seja, para ajudar a pagar o aluguel da igreja. Depois, aí eu já estava presente, foi movimento para comprar o antigo cinema. Então, desafio financeiro. Depois, nós tivemos o que, né? A compra do galpão. E agora nós estamos vivendo um grande momento, que é o que? A reforma, né? Se a gente pudesse resumir essa jornada do ministério, nos termos de grandes desafios, a gente resume assim, né? É claro que tem muitos outros desafios, né? Envio de missionários, envio de obreiros, sustento de missionários no mundo, né? Quantos pastores, quantos missionários no campo, e a igreja tem que pagar aluguéis. Então, são muitos desafios, mas sem dúvida nenhuma, agora nós estamos vivendo a reforma, né? Em retrofit, não é isso, pastor Emerson? Retrofit, só aproveita só a estrutura, o resto tudo novo, e é um grande desafio financeiro, tá? Há duas maneiras de se abandonar o pastor financeiramente: é deixar ele sozinho para enfrentar isso aí, né? Seria muita insensibilidade em relação a tudo que o pastor representa e que Cristo representa. Eu vejo o reverendo aqui falando, e o reverendo nos leva a Cristo, nos mostra Cristo, nos mostra a casa de Deus, nos mostra tudo, né? E está certo, é isso mesmo, essa é a questão principal. Mas é um pecado deixar o pastor aflito e sofrer sozinho com essas coisas. Quem está entendendo? E eu estava falando com os obreiros ali ainda há pouco, e dizia o seguinte, que isso não anula, uma coisa não anula a outra. Ou seja, o fato de nós vivermos um momento, né, um momento de grande teste de fé, de amor, de lealdade, né, de cumplicidade, sabe, a cumplicidade, assim, pastor, o senhor não está sozinho, né, nós estamos juntos, nós vamos fazer juntos esse negócio, né, nós vamos trazer, vamos ganhar, vamos fazer essa conquista juntos, né? Mas não se esquecer que a Bíblia manda, né? A Bíblia manda que a gente recompense aquele que trabalha entre nós, né? Aquele que é instruído na palavra, faça participante das boas coisas, aquele que o instrui. Então, em Filipenses capítulo 4, né, o apóstolo Paulo, ele vai agradecer os irmãos de Filipos, porque Epafrodito levou uma oferta presente ao apóstolo. E Paulo, né, na hora que recebe aquela oferta, ele fala assim: meus irmãos, muito obrigado, porque vocês se lembraram de mim, e não é a primeira vez que vocês se lembram de mim, vocês já fizeram outras vezes, né? Porque quando eu saí para pregar, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber. Então, o que é isso, né? Quando a igreja não se importa de recompensar o pastor, né? Isso é o abandono do pastor, né? O abandono financeiro. Isso é um perigo. Isso, nós cristãos não podemos fazer isso, tá? Paulo diz assim, versículo 15: bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia,
nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Em outras palavras, né? Parabéns à igreja de Filipos, parabéns àqueles irmãos, porque eles foram sensíveis. Mas temos que olhar as entrelinhas do texto sagrado e perceber que aqui também tem uma censura do Espírito Santo. Qual é? As igrejas que não se importaram com o apóstolo. As igrejas que não despertaram que o apóstolo não era um fantasma, ele não era um espírito, ele era de carne e osso. Ele era alguém que precisava comer, precisava beber, precisava vestir, precisava viajar, precisava se deslocar. E aqueles irmãos de algumas igrejas, eles não se importaram, eles não comunicaram com o pastor, com o apóstolo, para perguntar se ele precisava de alguma coisa, ou simplesmente não lhe separaram uma dádiva. A igreja de Filipos, ela vem aqui como uma exceção, ela vem e comparece e traz a oferta. Nós temos aprendido aqui, ao longo dos anos, a fazer isso com o nosso pastor, né? Nós temos feito isso com o nosso pastor. E agora, no movimento de oferta pela reforma, e a gente entendeu, eu até conversei com alguns pastores, e disse, olha, irmão, uma coisa não anula a outra, uma coisa não substitui a outra, certo? Nós precisamos, nesse momento, demonstrar com profunda cumplicidade, de não deixar o nosso reverendo sozinho no projeto da reforma, mas ele continua sendo ser humano, ele continua precisando, né, ser cuidado por nós. Então, vamos fazer o movimento para dar uma dádiva ao nosso reverendo. Quem entendeu, diga amém. E queria lembrar os irmãos que, assim, pelo que a gente assim, acompanha o reverendo há muitos anos, é difícil ser um ofertante mais generoso do que o reverendo. Glória a Jesus, ele é generoso. Aliás, normalmente ele é o que dá mais. Então, aí eu estava falando com os obreiros, reverendo, que amém, isso é uma coisa do Senhor com o seu Jesus, né? Porque o Senhor o ama, o Senhor tem um relacionamento com ele. Mas eu disse para os obreiros, no encontro que eu tive com eles aqui, eu falei, irmãos, isso é uma coisa que nós não vamos interferir, que é do reverendo com Jesus, mas isso não é o papel dele. Ele, claro, ele vai dar porque ele tem uma relação com Jesus. Quando eu digo, quem tem que prover os meios da visão somos nós. Quem está entendendo? Pedro tirou a moedinha da boca do peixe, né? Da boca do peixe, e Jesus disse, dá por mim e por ti, certo? Então, e era o que? O tributo do templo, não era nem o imposto de César, era o tributo do templo. Então, quem tem que dar os recursos para que a obra seja feita somos nós. Quem está entendendo? O pastor, o seu papel é dar o quê? O ensino, né? Sua consagração, sua vida já é uma dádiva. É claro que o nosso reverendo, porque ele ama a Deus, ele tem uma coisa que nós nunca vamos poder interferir, nem quem dera, jamais, né? Interferir, é uma coisa dele com Deus. Mas, biblicamente falando, somos nós que temos que providenciar os recursos. Somos nós que temos que colocar os recursos. Glória a Deus. Mas, normalmente, o reverendo é o que dá mais. Então, seria uma enorme falta da nossa parte não separarmos algo para o nosso pastor. Quem concorda, diga amém. Amém. Então, nós entendemos, né, pelo Espírito Santo, que deveríamos nos mobilizar sim, né? E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já disse um sábio filósofo chamado Jacó Santana, é ou não é? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Amém? Glória a Deus. Para nós terminarmos aqui, fecharmos, é o seguinte: nós não podemos cometer pecado contra o pastor. Esses são os 5 tipos de pecados, pode ter mais, eu elenquei esses 5 aqui, com a ajuda do Espírito Santo. E para fechar, eu leria Mateus capítulo 10, Jesus diz assim: quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo,
receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então quem recebe profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. É interessante, irmão, saber o seguinte, que os céus estão, disse a Isabelle ontem aqui, a Isabelle falando sobre o tribunal de Cristo, ela disse que os olhos dos céus estão atentos e registra tudo, né? Seja as coisas boas, sejam as coisas más, né? As boas obras e as más obras. Então, os céus registram tudo, né? Então, quando diz assim, qualquer que dá um copo de água fria a um destes pequeninos com o nome de discípulo, de modo algum perderá o seu galardão. Isso mostra a profunda sensibilidade de Jesus. Fale com a pessoa que está falando, Jesus é sensível.